Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos, capítulo de número 9. Nós queremos continuar essa série que nós demos início, que temos chamado de fé corporativa. A força do corpo. A força que não permite que o corpo seja passivo. Ele não o corpo que é movido por essa força chamada fé, ele não é conduzido pelas circunstâncias. Ele não é movido, ele não é direcionado, ele não é condicionado pelo que está acontecendo naquele momento, naquela hora, por aquela escassez ou por aquela abundância, por aquele sentimento de peso, de mágoa. Tem dia que a gente amanhece assim, triste, deprimido, oprimido. E é nesse momento que a gente pensa o quê? Em desistir de tudo, em abrir mão de tudo, julgando que se as coisas estão dando tudo errado e a gente passa a enxergar a vida através daquilo que nós estamos sentindo por causa daquele momento, é porque Deus, Ele não tem um propósito na minha vida. Você já se sentiu assim? Amanheceu daquele jeito, que não era TPM, nem era efeito da menopausa, nem era porque a sua mulher dormiu de calça jeans. Jesus está revelando. Que não foi porque o seu filho quebrou um vaso em casa, ou porque a conta de luz está atrasada, sobrou conta, faltou dinheiro. Você não tem uma explicação para definir na sua cabeça do porquê você está sentindo aquilo que você está sentindo. Porque eu amanheci hoje olhando para baixo, se o meu socorro vem do alto, se o meu socorro vem do Senhor, porque eu amanheci hoje olhando para baixo, olhando para a minha vida através desta condição, deste momento, desta situação que é temporal, vai passar. É nesse momento que nós olhamos para o nosso presente, para o nosso passado e para o nosso futuro e dizemos: nada está valendo a pena. Deus não tem um plano, Deus não tem um propósito, as promessas do Senhor não serão cumpridas, nada vai acontecer, está dando tudo errado, está tudo indo de mal a pior. Aí você briga com o seu marido, você briga com a sua mulher, você se irrita com os seus filhos, você não produz no trabalho, já vem o final de semana, você pensa em não vir à igreja. Por quê? Porque nada está valendo a pena. Você está cansado, você está se sentindo sobrecarregado, você está desgastado, enfraquecido, com a cabeça, a mente em conflito, com a alma abatida. Preste atenção, se você deseja voar, se você deseja ir alto e cada vez mais alto, o que você e eu precisamos é aprendermos a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, porque aqueles que nele esperam renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, voam alto com asas como as das águias. O que nós precisamos não é desistir, não é abrir mão, não é parar, não é desiludir, não é brigar, nem discutir, mas é apenas descansar
O Senhor Jesus, ele fez um convite para todos aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis. Estar é um estado temporal, não é algo que você não faz parte do seu ser, vai passar, vai mudar, é apenas um momento que vai se ajeitar, que vai se acomodar, e você precisa continuar, você não pode abrir mão, você não pode parar, você não pode desistir, porque Deus não desistiu de você. Ele tinha tudo para desistir de mim e de você, mas nem de você e nem de mim Ele abriu mão, porque quando Ele olha para nós, Ele diz: este é o meu instrumento escolhido sobre a face da terra, sobre ele e sobre ela eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um pensamento, eu tenho um desejo no meu coração que eu quero cumprir através da vida dele e através da vida dela. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O salmista, ele disse: refrigera a minha alma. Por um momento, durante o louvor, os ar-condicionados caiu a fase, eles foram desligados, e eu comecei a sentir que a temperatura começou a aumentar. Eu olhei para o alto, os ar-condicionados estavam desligados. Falei com o pastor Vitor, com o pessoal correu, resolveu, voltou a ficar ligado, e assim que eles ligaram, eu senti um vento fresco chegar até mim, e eu já vim aflito para a igreja, porque as luzes não estavam acendendo, e tanta coisa que tinha tudo para dar certo, mas não está saindo como era o desejo do meu coração. E daí eu estava ali, agora a luz não liga, o ar-condicionado desliga. Eu já estava irritado, a Vanessa disse: não fica nervoso. Eu já fiquei mais nervoso ainda. Ela falou: então não falo mais. Aí eu me arrependi, já cheguei perto, já que nem um cachorrinho, já ficou ali. Aí já ganhei um beijo, eu digo: glória a Jesus, amém. E quando o ar-condicionado voltou a ligar, que eu senti o vento fresco do ar-condicionado, foi essa palavra que veio no meu coração: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Refrigera, Senhor. Traz refrigério para a sua alma. Traz refrigério para o seu coração, aquecido pelo calor do sol deste deserto que você está enfrentando, desse momento de luta, de prova, por essa tribulação pela qual você está passando. É transitório, é momentâneo, mas dói. Não significa que não dói, dói, incomoda, cansa, irrita, mas vai passar. Você não pode parar nesse deserto. Deus não tem residência para você nesse deserto. A sua residência é numa terra próspera, numa terra onde mana leite e mel, que foi preparada pelo Senhor para a sua vida. Quantos creem nisso? Pode dizer amém? Amém. Atos capítulo 9 é uma das narrativas mais lindas que eu acho da história da igreja. Esse homem chamado Saulo, que nós conhecemos como Paulo, um homem que escreveu tantas cartas a respeito de tantas coisas importantes para a vida da igreja, para que nós pudéssemos aprender a sermos homens e mulheres de Deus, com a fé madura, com a doutrina centrada, estabelecida e fundamentada na palavra de Deus. Me dá um pouco de retorno aqui, por favor. Coisas triviais, comuns da igreja, da parte interna da igreja, de como se faz, do que não pode ser feito. Foi Paulo quem escreveu, foi Paulo quem estabeleceu algumas direções para que a igreja pudesse caminhar de maneira que ela pudesse manifestar a glória de Deus,
através do seu ajuntamento, através das suas reuniões, através do seu estilo de vida, através de cada comunidade, a glória de Deus tem sido expressa em todos os lugares e partes do mundo por causa de direções que esse homem escreveu. Mas Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, ele era um intolerante religioso, ele era um absolutista, um homem apegado à lei, um homem que matava mesmo, que não tem conversa. Mas aos olhos do Senhor, enquanto todos olhavam para aquele homem como sendo um perseguidor, um assassino, e alguém que consentia no assassinato do outro, um homem zeloso pela lei, que passa a defender de maneira zelosa e poderosa a vida estabelecida pela graça, que não é porque nós merecemos, que não é um relacionamento de meritocracia, mas é pela graça que vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é dom, é um favor imerecido, vem do Senhor para a vida de vocês, não é por obras para que ninguém se glorie. Quando ele era apenas um perseguidor, Jesus apareceu a ele, porque Jesus olhava para Paulo como sendo um instrumento escolhido. Quando ele olhava para a face da terra, assim como ele olha nos dias de hoje, ele diz: eu quero escolher alguém a quem eu possa usar, para que o meu reino avance, para que o meu propósito se cumpra, e para que o nome do meu Pai seja glorificado, e toda a terra seja cheia da sua glória. Quando ele olha para a face da terra, procurando alguém a quem ele possa achar para usar, ele olha para você, ele encontra você, apesar da sua história, apesar do momento que você está passando, ele diz: eu tenho muito mais do que isto que você está vivendo, e eu estou dizendo para você, apesar do seu passado, apesar das suas experiências, apesar das suas marcas, apesar de como aqueles te veem, apesar daquilo que falam de você, eu tenho olhado para você e eu escolhi você para te usar, para que o meu propósito seja cumprido. Isso é maravilhoso, porque eu não tinha nada de diferente de você, assim como continuo não tendo, mas um dia ele olhou para mim e ele disse: eu estou escolhendo você, Bruno, para que o meu propósito seja cumprido através de você. Eu disse: Senhor, mas eu não tenho nada em mim que justifique a sua escolha. É justamente por isso, meu filho, porque eu escolhi aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Eu escolhi as coisas loucas desse mundo. Eu estou doidão. Eu não quero ser certinho, não. Eu não quero ser nada além do que um instrumento escolhido pelo Senhor, para que a sua glória seja manifesta sobre a face da terra. Se essa é a sua escolha também, levante a sua mão para o alto e diga glória a Deus nessa manhã. Enquanto isso, verso 1 do capítulo 9, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, prestem atenção aqui, não conversem. Essa não é hora de nós falarmos, é hora de Deus falar.
caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Que história linda, que momento maravilhoso. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus comunicou ao meu espírito enquanto eu lia a respeito desse início da história de Saulo. E o primeiro aspecto dessa história é que, sendo um corpo, e o corpo ele é construído, ele é formado por vários membros. E apesar de sermos vários, nós pertencemos a este mesmo corpo. Nos unimos a este corpo porque dele somos membros. Mas veja que algo interessante, você está aí ouvindo a mesma coisa que o seu irmão está ouvindo. Mas o Espírito está ministrando para você algo completamente diferente do que ele está ministrando na vida dessa pessoa que está aí do seu lado. E às vezes nós temos e passamos por algumas experiências que é o próprio Deus nos conduzindo por essas experiências,
para que a nossa fé seja amadurecida, para que nós possamos passar para outros níveis de fé que Ele deseja que vivenciemos, desafios, momentos de dificuldade, lutas extremas, às vezes um toque do Espírito na nossa vida, às vezes uma palavra profética, uma revelação que Ele traz sobre nós. Hoje mesmo eu estava chegando aqui na igreja e a pastora Fátima, da equipe da intercessão, me parou e disse: pastor, foi a primeira vez que hoje eu tive uma visão, passei por uma experiência a respeito da igreja, a respeito do senhor e da sua esposa. Deus os está guardando e me entregou o recado de Deus, mas veja, nós pertencemos a este mesmo corpo, somos membros deste mesmo corpo, mas cada um de nós passamos por experiências diferentes. Experimentamos a Deus através da comunhão que temos com Ele, em níveis diferentes, porque, apesar de sermos muitos, Ele age em cada um, de uma maneira específica, entendendo a personalidade, compreendendo a estrutura, entendendo as emoções, observando a história que tem começo, meio e fim. Ele olha para você e ele diz: eu tenho um jeito todo especial de tratar com este meu filho e de tratar com esta minha filha. Por quê? Porque eu não quero que ele ou ela tenha dúvidas de que sou eu quem estou falando com ele, de que sou eu quem estou falando com ela, de que sou eu quem estou tratando com ele, de que sou eu quem estou conduzindo ela, de que sou eu quem estou preparando ele, preparando ela, para que cada vez mais eles possam avançar, para que cada vez mais eles possam prosseguir, para que cada vez mais eles possam crescer. E o motivo pelo qual Deus faz isso, primeiro, é porque Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe quem é você. E Ele deseja que você também saiba quem Ele é. Ele não quer tocar em você e você fica assim: quem me tocou? Quem me tocou? Perdido. Ele quer que você conheça a voz dele. Ele quer que você identifique a maneira como ele está se movendo na sua vida, a maneira como ele está te conduzindo, a maneira como Ele deseja se comunicar com você, porque Deus, o Senhor Jesus, Ele não deseja que nada daquilo que Ele tem preparado para entregar para você passe desapercebido, e nem deseja que a glória dEle seja confundida com a glória de outro. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Quando Saulo tem essa experiência, ele pergunta: quem és tu, Senhor? O que é isso que está acontecendo comigo? Eu tenho a minha vida toda certinha, eu tenho as minhas tradições, eu tenho as minhas crenças, eu tenho o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, eu tenho a minha história, eu tenho o meu roteiro, o meu plano, a minha agenda, o meu projeto. Eu tenho crenças limitantes na minha mente que não me deixam enxergar além. É justamente gente assim que Ele gosta. Quem és tu? O que é que está acontecendo que eu não estou entendendo? É justamente isso que o Senhor deseja responder para você. Eu estou com autorizações, eu estou sedento por zelar pela lei, pela religião, de colocar ordem nesse negócio. Quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus só fala assim: eu sou
Jesus, a quem você está perseguindo. Você não está me perseguindo? Hoje eu vim até você. Hoje eu vim até você para que você me conheça, para te mostrar um caminho sobremodo excelente, para te conduzir por uma estrada por onde os seus pés nunca caminharam, para te fazer provar algo poderoso e extraordinário que antes você nunca provou nada igual. Eu sou Jesus, aquele que vai preencher esse vazio no teu coração, aquele que vai acabar com essa confusão na sua mente, aquele que vai trazer paz para a sua alma, aquele que vai resolver os conflitos da sua vida, aquele que vai dizer para as tempestades do seu espírito: acalma-te vento, acalma-te mar, aquele que vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu sou Jesus, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o começo, eu sou o fim, meu é o querer, meu é o realizar de todas as coisas. Eu sou Jesus, aquele que tem um plano para a sua vida, aquele que tem um plano para a sua família, aquele que te salva, aquele que te cura, aquele que te liberta, aquele que te resgata, aquele que te enche da minha presença. Eu sou Jesus e não existe salvação fora de mim. Jesus, ele não quer que você tenha dúvidas a respeito das experiências que você tem com ele. Quando ele falar com você, ele quer que você saiba que foi ele quem falou. Quando ele tocar em você, ele quer que você saiba que foi ele quem te tocou. Quando ele mudar a rota, ele quer que você continue tranquilo, porque você sabe nas mãos de quem está a direção da sua vida. Ele está dizendo hoje para você: sou eu, não tenha medo, eu sou Jesus. Mas está diferente, eu não estou entendendo. Ele está dizendo hoje para você: eu sou Jesus. Você não está me buscando? Você não está chamando por mim? Eu estou aqui. Eu sou Jesus. Eu vim para te encontrar. E eu vim para que você tenha um encontro comigo. Eu sou Jesus. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Segunda, é que as experiências no corpo, elas são compartilhadas, porém distintas. Apesar de você comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice, cada um tem um nível de fome, um nível de sede. Quem está entendendo pode dizer amém? Amém. Cada um tem uma medida de entrega. Ele está fluindo aqui. Ele está derramando algo aqui. Ele está entregando algo. Ele veio, desceu do céu e está aqui compartilhando algo com cada um que está aqui. Mas cada um come o quanto quer comer. Eu sou daquele que quando eu sento para comer, enquanto eu não passar mal, eu não paro. Não tem conversa. Ontem eu estava assim, empanturrado. A Maria fez uma berinjela. E eu taquei berinjela, farofa com bacon, frango assado, cupim. E eu comecei a misturar aquela berinjela com farofa e tacava frango para dentro.
À noite a gente tinha um jantar com um casal e no restaurante eu estava e tacando sushi para dentro ainda. Eu digo, agora é frango, é cupim e peixe, vamos embora, e tome. Irmão, estava uma selva aqui dentro. Eu disse, eu vou tomar um remédio para dormir, a Vanessa que se cuide, porque isso aqui vai virar uma bomba atômica nesse quarto. Ainda bem que eu dei o mesmo remédio para dormir para ela, ela... Não sei se foi o remédio ou outra coisa que fez ela dormir. Junto com Saulo estavam alguns homens. Verso de número 7 diz que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz. Quantos aqui estão ouvindo a minha voz? Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Todos aqui estão ouvindo da mesma coisa, mas cada um ouvindo a mesma coisa tem uma perspectiva, um entendimento e um discernimento diferente daquilo que se está ouvindo. Daniel ouvia uma voz e ia até Eli dizer, Senhor, me chamou. Ele dizia, não, volte a dormir. E novamente ele ouviu a voz, Daniel, Daniel. Samuel, Samuel. Corta aí, viu, meu filho? Daniel também ouvia, irmão. O que é que você quer? Eu, hein? Eu coloco o nome que eu quero. Você fica na sua. Você está achando o quê? Samuel, Samuel. Se eu quiser colocar Carla Pérez, eu ponho. Eu, hein? A pregação é minha, irmão. Quiser pregar, toma o microfone. E Eli fala para Samuel, da próxima vez, diga, fala, porque o teu servo ouve. Existem coisas que o Senhor deseja comunicar só para você. Todo mundo está ouvindo a mesma coisa, mas através disso que todo mundo está ouvindo, existem algumas outras coisas que Ele deseja mostrar somente para você. É por isso que você precisa ficar atento quando Deus está falando. É por isso que você precisa pedir a Deus, Senhor, me dá um espírito de discernimento, para que a tua voz não passe desapercebida e para que eu não feche os olhos para aquilo que o Senhor deseja me mostrar. E qual é a graça disso? A graça está em justamente nós compartilharmos. Eu compartilho com você aquilo que Deus falou e mostrou para mim, e você compartilha comigo aquilo que o Senhor falou e mostrou para você. Essa é a graça do corpo, de termos uma edificação mútua, de aprendermos uns com os outros, de termos gente perto de nós para nos conduzir para níveis mais profundos a respeito daquilo que a respeito do nosso relacionamento com Deus. Gente que nos ensina, mas para isso nós precisamos ter um coração ensinável, um coração disposto a aprender, um coração manso e humilde, tanto para aprender quanto para ensinar.
termos pessoas que nos tomem pela mão nos momentos em que estamos para romper em fé, mas para passar daquele nível, Super Mario Bros, que aparece aquele tartarugão, é justamente na hora de passar de fase. Durante toda a caminhada é só aqueles bichinhos sem graça, Super Mario vai, pula em cima, o bichinho estoura, mas quando está chegando perto de passar de fase, aparece o tartarugão, cheio de espinho no casco, soltando fogo pela boca. A primeira tartaruga da história que tem chifre. E você fala, qual é o macete? E você pergunta para quem? Para quem já passou daquela fase. Como é que faz? E daí o bicho faz um movimento assim no controle. Eu nunca aprendi a jogar videogame por causa desses movimentos. Mas eu preciso ter alguém por perto que já passou por essa fase pela qual eu estou passando. Eu preciso de alguém que me tome pela mão e me conduza neste momento que eu estou vivendo, de alguém que me ensine a perceber e discernir a voz do Senhor, porque eu quero ouvir tudo aquilo que Ele tem para me falar, e eu quero ver tudo aquilo que Ele tem para me mostrar. Querido, eu já passei por essa fase, eu já vivi um momento assim. Chega um momento na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, que parece que Deus não está querendo assunto com a gente. Por quê? Porque às vezes a gente se vicia em revelação, às vezes a gente vicia em profecia, a gente vicia em ouvir a voz de Deus somente através da boca do outro, enquanto Ele deseja abrir a sua própria boca e conversar conosco no particular, de portas fechadas. Quando nós abrimos a sua palavra, o Espírito Santo começa a comunicar conosco aquilo que está no coração de Deus. Mas eu abro a Bíblia e não entendo nada, é porque você está abrindo a Bíblia como sendo mais um livro na sua biblioteca. Quando eu abro a palavra do Senhor, eu abro como sendo a boca de Deus que vai falar comigo, e enquanto Ele não falar comigo, enquanto eu não perceber que o Espírito dEle está comunicando algo através de mim, ainda que seja no meio daquela genealogia, com um monte de nome estranho que a gente não entende nada, e a gente fica pensando, como é que um pai tem coragem de colocar o nome de um filho desse aqui? Esse não é mais um livro, é a palavra de Deus, é o Senhor comunicando algo do céu com alguém da terra, para dizer, assim como é no céu, que seja na terra, assim como a tua glória enche o céu, que encha a terra. Porque é isso que a palavra do Senhor faz. Muda a atmosfera, transforma a vida, faz destinos acontecerem, revela os seus desejos, os seus planos, os seus pensamentos, os seus propósitos, nos dá rumo, nos dá direção, nos dá identidade, nos dá força, fortalece e fundamenta a nossa fé, e é na palavra de Deus que nós nos agarramos, porque ela é uma âncora no meio da tempestade, ela é um porto seguro, que não permite que nós sejamos abalados. Amém ou não? Amém. Terceira, é uma coisa terrível, isso que nós chamamos de passado, quando nós o tornamos presente na nossa vida e achamos que ele vai interferir no nosso futuro. Porque quando o Senhor chama Ananias para que ele vá até onde Saulo está,
A primeira coisa que Ananias faz é falar a respeito do passado de Saulo. Nós somos assim. Nós lidamos com as pessoas desse jeito. Nós olhamos para elas e dizemos, você não sabe o que é que já aconteceu. O quê? É crente? Aquela menina ali? Depois de passar na mão de todo mundo, agora está nas mãos de Deus? O quê? Agora ele quer dar uma de pastor? Depois de passar a perna em Deus e no mundo? Aprenda a olhar para os outros com os olhos de Deus. Quando Deus olha para você, Ele enxerga o seu futuro, porque o seu passado Ele já jogou no mar do esquecimento. Senhor, eu já ouvi falar nesse nome. Verso de número 9. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quer dizer, Senhor, isso não é flor que se cheira não. Não se mete com essa gente. E Ananias começa a querer falar para Deus quem é Saulo. Preste atenção. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Entenda uma coisa, Deus não se ilude ao nosso respeito. Não adianta você querer mostrar para Deus que você é crente, não. Ele sabe quem é você. Ele sabe. Ele não tem nenhuma ilusão ao seu respeito, mas só tem uma coisa, ele não vai deixar de cumprir o propósito dele sobre a sua vida por causa do seu passado. Todo aquele que quiser viver os planos de Deus, se lance, creia, não olhe para trás, não retroceda, avance em fé, porque existe um futuro preparado para a sua vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que vocês desejam. Está aqui, ó. Não há passado maior do que o futuro que Deus tem para alguém. O Senhor chega para Ananias e diz, vá. Eu não estou perguntando para você quem é Saulo, eu estou dizendo para você ir. O Senhor disse, vinde a mim, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu vou jogar ninguém fora. Quando ele olhou para Saulo, apesar do histórico, apesar do currículo, apesar das experiências, apesar talvez das manchas de sangue de outras pessoas, ele disse, este é um instrumento que eu tenho escolhido para que o meu nome seja anunciado através dele. Quando Ananias olha para Saulo, ele diz, esse homem é perigoso, esse homem aí vai complicar ainda mais a nossa vida, esse homem aí, eu não quero nem chegar perto dele. Às vezes entra alguém aqui em situação de rua, ou entra um travesti, ou entra aí uma garota de programa, ou entra alguém sujo e não está tão cheiroso quanto você, o que é que a gente faz? E se tiver menino por perto, o que é que a gente faz? Vem para cá, menino. Seja quem for que entrar nesse lugar, seja quem for que entrar neste lugar, o Senhor está olhando para ele dizendo, este é meu instrumento escolhido. Você vai dizer, mas pastor, o senhor não conhece o pastor. Tem uma história aí por trás. A história dele não está por trás de nada, a história dele está para frente, porque o que tinha para trás já foi lançado no mar do esquecimento, e isso o Senhor não leva em consideração. Imagina se o Senhor leva em consideração o nosso passado, minha gente.
Quando a senhora vivia no tchan, quando o senhor vivia, na número 1, o senhor ia descer, redondo. Nós não podemos desprezar o futuro de ninguém, porque Deus tem um futuro para todo aquele que se entrega para Ele. Deus tem um futuro para você, querido. Deus tem um futuro para você, querida. Levante sua mão nessa manhã. Se você crê e recebe essa palavra, Deus tem um futuro para a sua vida. Nada e nem ninguém, nenhuma outra história vai impedir da história de Deus ser cumprida sobre a sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus nessa manhã. Vá, Ananias! Eu não quero que você me conte a história dele. Eu sei quem ele é. Vá. Não pare para me contar a respeito do passado dele. Porque eu morri por Saulo, assim como eu morri por você. Quarta e última. Cadê? Acabou? Não, tem uma quarta aqui, meu filho. Verso de número 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O Senhor, Ele tem um propósito sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem um futuro para você. O Senhor tem pensamentos claros ao seu respeito, mas o Senhor, Ele não está criando kamikazes, Ele não está formando suicidas. Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que dá instrumento para todo aquele que Ele escolhe. E eu quero que você saiba, irmãos, que o Senhor tem nos chamado para ativarmos o destino de outros que têm chego neste lugar. Eu quero que você saiba que este lugar é um lugar de novos começos. Eu quero que você saiba que esse lugar, ele não é um templo religioso, mas ele é um lugar de ativação de destinos. Você entra aqui sem rumo, você entra aqui sem uma perspectiva de futuro e sai desse lugar com um destino ativado adiante de você, para que a glória do Senhor seja manifesta através da sua vida e nos seus dias. Cada pessoa que entrar aqui nesse lugar, nós iremos tocá-las, iremos enxergá-la através dessa perspectiva. O Senhor tem um destino para ela, o Senhor me colocou neste lugar, essa palavra tem tudo a ver comigo. Eu estou firmado nessa promessa, eu estou firmado nessa palavra, porque o Senhor colocou alguém, o Senhor trouxe alguém, estabeleceu alguém sobre mim, para dizer: hoje eu tiro aquilo que te impede de enxergar o plano de Deus sobre a sua vida, e também eu imponho as minhas mãos sobre você, para que a presença do Espírito Santo seja plena, te encha, te empodere, te fortaleça, te capacite, te inspire, te ajude, te conduza, te leve, te faça fluir, e que você possa também ser um canal por onde a glória do Senhor vai fluir. Eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento.